né? A semana passada aí foi intensa em relação à volatilidade, aí falando principalmente no exterior, né? Os investidores passaram principalmente muito atentos aos dados da economia americana, em especial a questão dos dados do mercado de trabalho. E as palavras do Jerome Powell, presidente do Fed, presidente do Banco Central norte-americano, na quarta-feira aí foram fundamentais para aliviar as tensões que vinham nos mercados. O presidente do Banco Central americano acabou jogando de lado a possibilidade de uma nova alta de juros esse ano. Sim, o mercado chegou a ventilar essa possibilidade depois dos últimos dados. Era um temor maior que estava se apresentando, até sob essa esteira a gente viu os mercados até zerarem as possibilidades de juros, de corte de juros esse ano. A nossa probabilidade aqui, aí falando da nossa curva de juros aqui no Brasil, chegou a ficar flat em relação a isso, né, as probabilidades de corte de juros. O presidente do Banco Central norte-americano, ele repetiu, né, que o Fed precisa ter um pouco mais de confiança em relação à trajetória da inflação em direção à meta, destacou que não houve progresso nos últimos meses, mas disse algo aí que soou como música aos ouvidos de Wall Street, aos ouvidos dos participantes do mercado, que o Fed poderá começar a cortar os juros se o mercado de trabalho tiver uma piora importante. E passados 2 dias, na sexta-feira, como de costume, eis que o payroll, o principal dado aí do mercado de trabalho norte-americano, surpreendeu, trazendo dados sobre o mercado de trabalho muito mais fracos que o esperado, com menor geração de empregos aí em vários meses. Setembro aí acabou voltando a figurar como o momento, o principal mês que devemos ter, pelo menos é o que a curva coloca nesse momento, como o momento que iniciarão os cortes de juros na maior economia do mundo e colocando probabilidade de 2 cortes para esse ano, né? Há uma semana aí o cenário era bastante ruim, que o mercado chegou a cogitar que não ocorreriam cortes de juros essa semana. Outro ponto sobre a semana passada, né, foi a questão da Moody's melhorando a perspectiva da nota de crédito aqui no Brasil, o que até na semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou sinalizando. Ele cantou o passe ele cantou essa bola sobre a Moody's e cantou essa bola sobre a Fitch para essa semana. Então, para essa semana, a semana começa então com um feriado no Japão e no Reino Unido, isso aí deve reduzir a liquidez hoje, destaque para a decisão, primeiro sobre decisão de juros que vai ter essa semana o BOE, né, o Banco da Inglaterra, que vai ser na quinta-feira, por lá também vão ser divulgados alguns indicadores importantes. China também deve trazer números importantes, bem como ali sobre a China, balança comercial chinesa vai ser divulgada. Na zona do euro e nos Estados Unidos, a agenda é um pouco mais tranquila. Destaque nos Estados Unidos fica para os Fed Boys, os dirigentes dos Feds locais, que têm aí falas programadas e podem mexer nas expectativas em relação à política monetária, né? Depois do payroll mais fraco, e acabou animando os investidores sobre o corte de juros, por hora são 2, como eu já tinha falado. Por aqui, o principal destaque da agenda é a reunião do Copom, que vai ser na quarta-feira, né, depois do fechamento. O mercado espera, por enquanto, um corte de 0,25 pontos percentuais, é o que está colocado aí na nossa curva, mas essa probabilidade já foi e voltou algumas vezes, até chegando a projetar não ter cortes, isso aí nas últimas semanas. Ou seja, dado a volatilidade que se apresentou para essa reunião, é uma reunião diferente das últimas, a gente pode ter surpresas, sim. A divisão, a surpresa viria no sentido, é isso que eu estou querendo dizer aqui, que pode ser que ocorra um corte maior do que está sendo colocado na probabilidade do mercado, que teria bastante efeito na precificação dos ativos. Além disso, além do Copom, que vai ter seu ponto alto aí na quarta-feira, a reunião começa na terça, termina no final do dia da quarta, a gente vai ter IPCA, inflação de abril, que também tem bastante influência na questão da política monetária, e também teremos vendas no varejo que vão sair ao longo da semana. No lado corporativo, explode o período de resultados trimestrais das empresas listadas na B3. Já hoje a gente vai ter, deixa eu puxar a colinha aqui, que é presa pra caramba, tá? Hoje, BB Seguridade puxa a fila agora, foi agora antes da abertura, depois do fechamento, a vez de Itaú, Unibanco, Enalta, Vivara e TIM. Amanhã sai Vivo, Raia Drogasil, BR Foods, Embraer, Carrefour e Pão de Açúcar. Na quarta, aí sim é uma porrada de empresas que vão soltar os seus números do primeiro trimestre. A gente vai ter Ambev, Banco do Brasil, Eletrobras, Ultrapar, Copel, Vibra, Braskem, TOTUS, Renner, 3R Petróleo,
PetroRecôncavo, outras varejistas que normalmente ficam para o final do calendário vão reportar seus números. Eu falei da Renner, vai ter Arezzo, vai ter Grupo Soma. Ainda na quarta-feira, Cogna, MRV, Minerva, Casas Bahia, que também normalmente fica no final do período de resultados trimestrais, vai soltar já essa semana. Na quinta, CSN, Suzano, B3, Sabesp e Magazine Luiza e C&A e Pets. Todas essas empresas aí, que têm bastante efeito, bastante influência dos juros, vão estar soltando os seus números essa semana. Mas, além disso, outro destaque da semana, aí, que é a questão de juros, que segue muito em voga, vai ter seu momento mais importante na quarta-feira. Como eu disse antes, né, muita volatilidade já aconteceu sobre a expectativa dessa decisão, a probabilidade do Copom reduzir o pace segue sendo a principal probabilidade, né, contrariando o guidance, contrariando o que foi colocado sob expectativa na última ata do Copom. O comunicado do comitê acabou alterando o tal do forward guidance, né, sempre eles estavam cantando dois passos à frente, dois passes pela frente, retiraram um, ficaram só com um passo à frente, dizendo nas entrelinhas o que seria o próximo passo, contratando então um corte, isso que eu estou querendo dizer aqui, de 0,5 pontos percentuais já para essa reunião, e por enquanto o mercado está contrariando essa expectativa, colocando 0,25 pontos percentuais como a probabilidade maior, mas essa probabilidade está numa faixa de 55%, ou seja, uma probabilidade que é majoritária, pero não mútuo, tem um pouquinho a mais dos 50%, então pode ser que a gente tenha surpresas sobre essa decisão que o comitê vai emitir na quarta-feira. Um ponto que corrobora aí para um corte maior foi a rodada de dados mais positivos em relação a um viés de juro mais baixo que vieram da economia americana. Tanto o Powell, né, o presidente do Banco Central americano, fez o seu aceno para os mercados na quarta, novamente naquele morde-assopra que eu já comentei aqui, né? Quando o mercado piora, ele alivia, quando o mercado parece estar muito frouxo, ele acaba apertando. Na semana passada foi vez de dar uma aliviada, dado o movimento que vinha acontecendo, quanto nos dados que vieram depois corroborando com o que o Paulo havia falado, que foi os dados do payroll, do mercado de trabalho, que ajudaram bastante nas perspectivas. Além desse ponto, também ajuda para essa semana a expectativa sobre a FIT colocar a nota brasileira em revisão positiva, também perspectiva positiva, vindo aí no vácuo do que foi realizado pela Moody's na semana anterior. Sobre política monetária no mundo, está na tela aí as mudanças das probabilidades, né? Primeiro vai ter o BOE, né, o Banco Central Inglês, decidindo sobre sua taxa, expectativa por lá de manutenção, mas também já preparando o mercado para o primeiro corte acontecer em junho. É o mundo inteiro seguindo mais ou menos o mesmo ritmo desde a pandemia. Aconteceu um evento inesperado que fez todo mundo fazer o mesmo movimento, que a gente está vendo sobre política monetária de uma forma ou de outra, todo mundo percorrendo o mesmo caminho, alguns antes, alguns depois. O Banco Central brasileiro começou a apertar antes, outros países vieram apertando logo em seguida a questão monetária, subindo juros, e aí começou a ter um alívio e uma ancoragem das expectativas de inflação, e agora está vendo todo mundo começando os seus cortes de juros. O Brasil começou antes, os outros países estão vindo no vácuo. Europa e Estados Unidos ainda não começaram, mas é uma tendência que comece antes na Europa e logo em seguida a gente veja isso acontecer nos Estados Unidos. No lado de indicadores, zona do euro, a gente tem o PMI composto e PMI do setor de serviços que sai hoje, além da inflação ao produtor europeu. Amanhã tem vendas no varejo e na sexta-feira sai a ata da última decisão do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, agenda mais leve, o principal indicador vai ser o índice de confiança ao consumidor, que vai ser na sexta-feira, e na quinta, os pedidos de auxílio-desemprego. Então, payroll na medida, PMIs acima do esperado na Ásia e na Europa, apoiam em um dia de avanço hoje, os juros operam com viés de baixa na sessão hoje, as commodities operam sem um viés único por hoje, mas esse formato e os avanços que a gente vê das bolsas lá fora sugerem que a gente tenha um dia positivo na B3 por hoje.